O primeiro grande chamado divino é o chamado à existência de todas as coisas, de todas as realidades. O homem é a expressão iminente desse chamado e a glória culminante de toda a criação. A sua vida é uma dádiva de Deus. Os primeiros capítulos do Gênesis são a carta magna desta revelação. Portanto, existir para o homem significa ser chamado por Deus para a existência. Significa ser amado por Deus. O homem está, em sua essência mais profunda, um ser em relação com Deus e uma relação que exige diálogo, dialógica. Sim, coloca aqui neste nível metafísico o significado primário de oração. Adorar pelo homem significa isso, sua dependência ontológica de Deus. A oração é, portanto, inscrito na própria natureza do homem, e é por isso que um homem que não adora, um homem que não reza, é um homem que ignora a realidade mais profunda de seu ser e se priva definitivamente de uma dimensão essencial de sua vida. Existir para o homem significa, subsequentemente, reconhecer a transcendência daquilo que nos ultrapassa e nos compromete, e compromete-se a responder positivamente ao chamado de Deus. O homem é, na sua realidade mais profunda, um ser responsorial. É aí que surge o discurso do livre-arbítrio, o discurso das opções mentais básicas do homem e de suas responsabilidades. Note-se que no texto bíblico, enquanto para as outras realidades criadas, Deus usa a terceira pessoa, com o homem usa a segunda. Você pode comer livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Ora, quando você comer, certamente vai morrer. Resume-nos que Deus considera o homem capaz de responder sim ou não, e que as suas respostas são decisivas para a sua existência e para o seu futuro. Existir para o homem significa ser chamado a um crescimento, a uma realização em todas as dimensões do seu ser. A vocação para a vida é acompanhada pela revelação bíblica. A vocação de assumir a direção da criação pela dominação é colocá-la a serviço. A criação é o campo da conquista e do compromisso humano. Segundo a Bíblia, o homem não é uma realidade passiva, estática. É um ser que deve ser realizado e se realiza trabalhando no mundo em conformidade com a vontade de Deus. O crescimento do homem, em outras palavras, não se dá de forma arbitrária, caprichosa, mas se dá no respeito ao divino, plano inscrito em sua própria natureza. O homem é criado à imagem de Deus e se realiza focalizando a imagem de Deus que está nele. Esses traços da antropologia bíblica, embora breves, já sublinham o mistério do chamado de Deus à existência. O homem não é uma realidade aleatória, sem sentido, pelo contrário, o homem é a resposta a um chamado de Deus e a sua existência consiste essencialmente em viver esta resposta e em colaborar no desígnio de Deus para o mundo. Neste contexto, iremos propor alguns aspectos particulares e vocês também podem meditar posteriormente, tais como o chamado para não desperdiçar nossa existência, Lucas 12, 13 a 21. O chamado a viver o projeto de amor de Deus, que Deus tem à nossa vida, Mateus 10, 29 a 31. O chamado a decidir sobre a nossa eternidade, Mateus 25, 14 a 30.
o chamado para descobrir o reino dos céus, Mateus 13:44. O chamado para o acolhimento de Cristo que passa, Lucas 9:51 a 56. Esses textos nos ajudarão a meditar cada vez mais. Boa meditação a todos e na próxima refletiremos sobre o chamado à existência em Cristo e na Igreja.